Graças a Deus, meus queridos, Deus abençoe os meus filhos, meus filhinhos da fé que nos acompanham tanto da nossa igreja, do nosso ministério, como também os nossos irmãos do nosso canal. Na realidade, esta é a primeira vez que nós estamos falando isso em vídeo. Temos falado sobre este arrebatamento que o Senhor nos deu na nossa igreja, com os irmãos da nossa igreja, mas o Senhor não havia me permitido falar no nosso canal. E eu quero relatar esse arrebatamento que eu tive aos irmãos e eu vou ver se eu consigo contar detalhes, porque há algo que o Senhor Jesus falou comigo e conversou pessoalmente, que esse mistério é só para mim, não é para os irmãos ficarem sabendo. São revelações pessoais. Então, meus irmãos, eu quero, antes de contar esse arrebatamento, eu quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar ao seu servo João, que testou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Bem-aventurado os que lê e também os que ouvem a palavra desta profecia, guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, tudo começou quando o Senhor começou a me incomodar. Nós sempre vivemos uma vida de oração, comunhão com Deus. A gente gosta, eu nasci no ministério onde isso era constante e isso ficou dentro de mim. Mas um mês antes desse arrebatamento, algo começou a mudar. Eu senti que a minha oração pelas madrugadas estava diferente. E naquele mês em que o Senhor iria revelar-me esse arrebatamento e me mostrar as coisas grandiosas no céu, o Senhor me ordenou ir ao monte 30 dias direto, consecutivo. E eu até disse a minha esposa e a alguns irmãos na igreja: alguma coisa o Senhor quer falar comigo. E quando completou-se, meus irmãos, 30 dias, eu estava orando numa madrugada. E o que eu vou falar aqui, meus irmãos, não é para aqueles que não querem acreditar. É para os tementes. Porque aqueles que não querem acreditar, infelizmente já estão condenados. Até que mude de atitude e se humilhe diante de Deus. Então, eu estou contando essa experiência que Deus me deu para os que têm temor em seu coração. Aqueles que não têm vão zombar mesmo, vão falar. E não há nada que eu queira fazer para você acreditar nisso. Eu vivi isso. Se Deus me mostrou, Ele queria fazer com que eu e Ele tivesse essa experiência. Eu estou contando a você. Se você quiser acreditar, glória a Deus. Se não quiser, amém também. Mas eu venho orando ao Senhor, depois desses 4 meses que o Senhor nos dera esse arrebatamento, pedindo ao Senhor para contar no canal, e o Senhor não havia permitido. E essa madrugada eu estava em oração, de joelhos, e o Senhor veio e falou ao meu coração: conte. Meus irmãos, tudo aconteceu depois desses 30 dias de jejum e oração do monte, em uma madrugada de oração. Eu estava orando como eu faço sempre na minha sala. Eu moro em um apartamento e isso dificulta a gente orar alto. Então eu oro bem baixinho quando eu estou na minha residência. E eu estava de joelho orando, quando de repente eu vi nitidamente o anjo do Senhor que parou ao meu lado. E ele segurou nas minhas mãos, não na minha mão física,
Porque quando ele segurou nas minhas mãos, eu senti que não era no meu corpo físico. E ele disse: o Senhor quer falar contigo. E eu senti quando ele puxou a minha alma do meu corpo, meu espírito. Eu senti quando ele puxou. E eu fiquei até assim meio preocupado, porque quando ele me puxou, eu vi meu corpo no chão. Aí eu dei aquela olhada no corpo e nós seguimos. O que me chamou a atenção, meus irmãos, enquanto nós estávamos subindo ao céu, depois que eu vim lembrar da passagem do profeta Elias. Quando nós estávamos subindo em uma grande velocidade, quando nós saímos do nosso lar, eu percebi que debaixo do anjo havia um redemoinho. E esse redemoinho rodava e empurrava a gente para o alto. E eu pude ver um flash assim muito rápido. Quando eu dei por mim, eu estava chegando em uma nuvem clarinha. E o anjo parou nesta nuvem. Quando ele subiu mais um pouquinho, eu pude ver. Eu comecei a ver o grande muro da cidade santa. Oh, glória a Deus. Só que eu fiquei preocupado, porque o anjo parou ali antes da entrada do céu. E eu fiquei olhando aquele muro com aquela porta bonita, gloriosa. Aquele muro, irmãos, que não tinha fim, tanto para a esquerda como para a direita. Eu olhava e eu tentava ver o fim do muro, mas eu não conseguia. Era muito grande. E eu fiquei preocupado porque o anjo parou na entrada do céu. E eu perguntei ao anjo, não pela boca, é pela mente. É um mistério glorioso. Eu olhei para o anjo e perguntei a ele, por que você parou? O anjo olhou para mim e disse assim, estou aguardando a autorização de Deus para você entrar. Meus irmãos, tudo no céu só acontece com a permissão do nosso Deus. E eu não sei quanto tempo nós ficamos ali, porque o tempo do reino de Deus não tem como se contar. Só sei que de repente eu vi a porta se abrindo. Aquela porta imensa, algo que não dá para explicar. Por mais que a gente conte, não dá para explicar, meus irmãos. É algo extraordinário. Só que eu percebi uma coisa interessante quando aquelas portas se abriram. As portas se abriram devagar. E quando a porta se abriu, o anjo foi andando comigo. Quando ele atravessou a porta junto comigo, eu vi uma fila imensa de anjos pequenos do lado direito e uma fila de anjos pequenos do lado esquerdo. E esses anjos não tinham nada nas mãos, nada no corpo que o diferenciasse de anjos mensageiros ou soldados. Eles estavam, esses anjos menores, que faziam uma fila do lado direito, do lado esquerdo, com uma roupa branca e um cinto de uma cor que eu não conseguia identificar, mas era uma cor diferente da sua roupa. E os anjos pequenos, de pequena estatura, fazia assim para mim com as mãos assim, ó, seja bem-vindo. E conforme eu ia andando com o anjo, os anjos pequenininhos da frente das filas, todos eles faziam assim. Meus irmãos, vou dizer algo glorioso. Oricanta labai. Satanás sabe como é o céu, meus irmãos. O nosso inimigo sabe como é o céu. E ele sabe que é glorioso. É por isso que ele não quer que você vá para lá.
Porque o ser humano que tiver a oportunidade de permanecer até o fim e ir para aquele lugar, vai ver a grandeza de Deus. E vai saber. E tudo é grandioso. É algo extraordinário. E eu segui com o anjo, meus irmãos. No meio daquelas duas filas de anjos pequenos, que faziam assim para mim, dizendo: sejam bem-vindos. E nós fomos andando. Eram duas filas bem grandes. E esse caminho era um caminho diferente. É como se, no meu entendimento, é um caminho que identificava a ir para um lugar diferente, grandioso, de honra e de glória. E eu percebi que o anjo parou. E eu olhei para o anjo e perguntei na mente por que ele parou. Quando eu olhei para o anjo e perguntei por que ele parou, o anjo que estava comigo, meus irmãos, oh glória a Deus, alabanda subiande calabandai. O anjo se encurvou para frente, assim como eu estou fazendo, e saiu de costas para trás. Foi quando eu percebi que ele estava reverenciando algo maior, alguém maior. E aí eu olhei para frente. Quando eu olhei para frente, a primeira imagem que eu tive, a primeira imagem que eu tive foi da parte de baixo de alguém que estava sentado no trono. Porque quando eu olhei, tirei o olho do anjo e olhei para frente, eu fiquei abismado da forma que o anjo saiu diante da presença daquele ser que estava sentado no trono. Ele se curvou para frente e saiu para trás. E eu fiquei preocupado com isso. Eu logo imaginei na minha mente. Ele está reverenciando algo grandioso. Quando eu olhei para frente, eu não pude olhar no rosto, porque o claror era muito forte. Aí eu joguei os olhos para o chão. E quando eu olhei para o chão, eu vi o começo do trono de Jesus e eu pude ver os seus pés. E quando eu olhei os seus pés, eu chorei mesmo lá no céu. Porque eu vi o furo. Quando eu vi o furo, meus irmãos, eu descobri que era Jesus. E quando eu olhei para os pés, eu vi os furos. Eu percebi que ele botou os pés no chão e se levantou e veio em minha direção. E quanto mais ele chegava perto de mim, eu pude ver os anjos pequenos que estavam ao redor, estavam encurvados. E o anjo que tinha me levado até ali já tinha se afastado de costas, curvado. Eu nunca vi isso na terra. É uma reverência, meus irmãos, tão grandiosa. Jesus levantou do seu trono e veio em minha direção. E quanto mais ele chegava perto de mim, mais eu sentia a vida penetrando em mim. E ele veio em minha direção. E quando ele chegou perto de mim, eu senti um amor que eu nunca senti na vida. Não tem sensação aqui na terra que possa mostrar ou me identificar. Não tem. Não tem, meus irmãos, não tem. E quando ele chegou perto de mim, eu não sabia se eu caía, se eu olhava para ele. E quando ele estendeu as mãos, para me pegar, eu achei que ele fosse pegar nas minhas mãos.
ele não pegou nas minhas mãos. Ele estendeu as mãos e eu vi os furos. Eu vi os furos nas suas mãos. E quando ele estendeu as mãos e eu vi o furo, eu senti uma alegria muito grande, porque mais um sinal de que era ele. E eu achei que ele fosse segurar minhas mãos. Ele fez um gesto diferente. Ninguém aqui na terra nunca segurou em mim desta forma, a não ser a minha esposa, mas muito pouco também. Ele enfiou os seus braços debaixo dos meus braços e me segurou assim, ó, pelos braços. Ele enfiou o braço dele no meu braço, olhou para mim, eu tentava ver os teus olhos, a sua face eu não conseguia. E ele foi andando, eu estava de frente, ele foi andando na direção esquerda, calmamente comigo. Eu vendo aquela grandeza toda, eu falei, pensava comigo mesmo, Senhor, eu não sou digno de estar nesse lugar. Quando nós temos uma experiência dessa, irmãos, a gente percebe o quanto nós somos miseráveis. Essa é a verdade. E aí Jesus foi andando comigo bem devagar, seguindo à esquerda, e andamos no meu pensamento, mais ou menos uns 40 metros, no meu entendimento. Estou dizendo no meu entendimento humano. E nós paramos de frente a uma parede muito grande. E de repente aquela parede se abriu. E Jesus falava comigo, olha. E quando eu olhei, eu vi a terra bem distante. E depois eu vi como se a terra fosse se aproximando da gente. Só que algo me chamou a atenção. Quem já viu algumas imagens da terra de cima sabe que a terra é azul. Mas quando eu olhei a terra, ela estava totalmente escura. Totalmente escura. Irmãos, eu vi com esses olhos a lembrança que está aqui. Não com esses olhos. Eu vi com os olhos espirituais. Só que me chamava a atenção alguns glória a Deus e aleluia que saía da terra. E isso fazia alguns lugares brilhar. Eu vi alguns glória a Deus e aleluia, e de onde saía esse glória a Deus e aleluia, eu vi esses lugarzinhos bem pequenininhos começaram a brilhar. E teve um momento daquela visão que Jesus virou o globo terrestre e eu pude ver nitidamente o continente africano. E eu pensei assim comigo, falei com o Senhor Jesus na minha mente. O porquê o Senhor está me mostrando o continente africano? E Jesus falou comigo na minha mente. Esse continente é onde você vai passar muitos anos da sua vida. Você vai ficar entre o Brasil, Jesus falava comigo, e o continente africano. E quando eu olhava o continente africano, meus irmãos, eu via esses glória a Deus e essas luzes que eu via no globo terrestre inteiro. Quando Jesus me mostrou o continente africano, era muito pouco ainda. Era como se a escuridão tivesse dominado totalmente o continente africano, de cima até embaixo. De cima até embaixo. São muitos países que tem ali no continente africano. Mas quando eu olhei para o continente africano, eu senti o choro de Jesus. Oricanta labaia. É como se eu estivesse dentro dele e ele estivesse dentro de mim. Eu senti a dor quando ele olhou para o continente africano.
E ele disse para mim, sentindo aquela dor, que ali seria a minha segunda casa. Que Deus iria levantar uma grande obra através da minha vida naquele lugar. E aí, meus irmãos, Jesus olhou para mim. Como eu pude saber que ele olhou para mim? Quem tem essa experiência sabe, não tem como explicar, a gente sabe. E ele falou algo comigo. E esse algo eu não posso relatar aos irmãos. É algo ministerial, é algo pessoal meu. Que ele não me deu permissão de falar. Ele conversou comigo algumas coisas acerca do que vai acontecer na minha vida, nesse ministério. E o que eu tenho que fazer. E ele me segurou pelo braço novamente e voltou para o mesmo lugar, perto do seu trono. Meus irmãos, eu via detalhe do trono. Era puro ouro, mas era um ouro diferente. Não é esse ouro robusto que a gente vê, é um ouro lapidado, preparado, é algo que não tem como explicar, irmãos, não tem como explicar. E eu vi aquele trono puro ouro. E ele voltou comigo, ele parou exatamente perto do trono dele. E aí eu via, de novo, o mesmo anjo que me levou e chegou perto de mim, de frente para Jesus, também curvado. Ele me pegou. E quando ele me pegou e já ia se afastando, e eu estava vendo Jesus se afastar de mim, eu estava me afastando de Jesus, eu não queria vir embora. Eu queria continuar naquele lugar. Mas o anjo segurava em mim, me puxava, ele andava de costas em direção à porta que nós tínhamos entrado. Ele estava saindo da frente de Jesus em reverência. Os anjos, quando vão falar com Jesus, não é como alguém vai falar com o pastor na terra, levanta o seu ego, levanta a sua soberba. Não, meus irmãos, é diferente. Os anjos entram na presença de Jesus encurvado e não saem dando as costas. Eu vi isso nitidamente ali. Os anjos entram em reverência e quando ele sai da presença de Jesus, ele sai encurvado, andando para trás. Depois que ele sai da presença de Jesus, que eles viram e vão fazer o que o Senhor ordena. Tamanha reverência. Hoje eu entendo um pouquinho do céu. É uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Conversei com Jesus e ele conversou comigo. E quando o anjo me puxava, andando de costas, nós voltamos para o caminho onde os anjos pequenininhos estavam. E quando eu estava indo em direção à porta, eu vi o sorriso dos anjos pequenininhos sorrindo para mim. Eles não falavam nada, mas só o sorriso mostrava, meus irmãos, que eles estavam tão felizes comigo ali naquele lugar. Eu pude sentir que eles estavam felizes comigo, porque o sorriso era diferente desse que nós encontramos aqui na Terra. É um sorriso, no meu entendimento, estava dizendo assim: estou tão feliz que você está aqui. E quando nós atravessamos a porta se fechou e eu pelo lado de fora, como um relâmpago. Eu e o anjo viemos a parar exatamente onde eu estava ajoelhado orando. E o anjo soltou a minha mão. E enquanto meu espírito não entrou no corpo, ele não foi embora. Tudo é devidamente, meus irmãos, organizado. Enquanto meu espírito não entrou no corpo, o anjo não foi embora. Quando eu entrei no corpo, eu comecei a chorar. E eu olhei para o lado onde o anjo estava.
E é como se ele estivesse dizendo para mim: cumpri a ordem de Deus. E ele foi em direção ao céu. E eu chorei, meus irmãos, durante umas 2 ou 3 horas, sozinho na minha sala. Sozinho na minha sala. E eu passei umas 2 semanas, meus irmãos, sentindo aquele amor tão intenso. Eu continuo ainda sentindo, mas é diferente, porque eu entrei no corpo. Eu entrei no corpo humano, é diferente. Quando o seu espírito entra no corpo, você começa a sentir novamente o peso deste mundo pecaminoso. Então, meus irmãos, eu quero dar um conselho aos irmãos. Fiquem firmes. Continue pregando a verdade. Não se aparta da verdade. Glorifique o nome do Senhor. Eu quero dizer também algo importante. Eu tenho visto alguns pastores em alguns canais tentando distorcer as coisas do Senhor. Pastores que dizem ser de Deus, dizendo que quem prega a doutrina, esses que estão errados. Onde já se viu um negócio desse? Onde já se viu um negócio desse? Alguém que diz ser de Deus, mas não tem temor nenhum, falando daqueles que pregam a verdade, dizendo que quem prega a verdade é que está errado. Ó, meus irmãos, o que eu entendo no mundo espiritual é que Satanás precisa de legalidade para agir na sociedade. Por que você acha que para um demônio se manifestar na vida de uma pessoa, a pessoa tem que estar com a mente fraca? Por que você acha que quando essas pessoas vão para esses lugares para se manifestar o demônio, eles precisam beber alguma cachaça, beber alguma coisa, para a mente ficar fraca? Satanás precisa de legalidade. E para ele agir na sociedade, ele precisa que alguém se alimente do pecado que ele produz, do erro. É o espírito do erro. Quem prega a santidade, meus irmãos, e tem uma comunhão com Deus, está na verdade. Não vem comigo dizendo que quem prega a verdade é que está andando na mentira. Isso é coisa do inimigo, irmãos, tentando enganar as pessoas. Quem prega a verdade está diante de Deus. Por quê? Porque Satanás precisa de alguém que não prega a verdade, porque ele precisa de legalidade para agir na vida de alguém. Ele não pode agir a vida de quem se afasta do pecado. Ele precisa que aquela pessoa mergulhe-se no pecado, na vaidade, em tudo aquilo que afasta o homem de Deus, para ele ter legalidade na vida da pessoa. Então, meus irmãos, guarda a verdade. Glorifica o nome do Senhor. Meus irmãos, quando for orar, ore pelo continente africano. Eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar nesse Brasil, mas Deus vai enviar alguém no continente africano e vai nos levar para lá. E nós vamos começar uma grande obra naquele lugar, onde a fome impera, onde o sofrimento reina. Não, meus irmãos, que Deus não leve para outros lugares também. Cada um Deus chamou de uma forma. A mim o Senhor me chamou para sofrer naquele lugar e eu estou pronto para isso. Porque o Senhor bateu meu orgulho, a minha altivez, tudo foi tirado de mim. Minha esposa sabe disso, meus filhos também. Eu estou só esperando o momento certo. Então ore por mim, meus irmãos. Hoje eu entendo porque eu sempre sonhei com o continente africano desde criança. Eu não entendia, mas agora eu entendo. Então Deus abençoe e fique firme, porque o céu é grandioso. Não perca o céu, meus irmãos. Porque o inferno é um lugar de tormento, mas o céu é um lugar de descanso por toda a eternidade. Quem for para o céu terá o seu pensamento aqui na terra apagado. Depois do julgamento, depois que nós estivermos morando lá. Depois que nós entrarmos pela porta e Jesus falar conosco: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entre no gozo de meu Pai. Jesus vai apagar a nossa mente. Mas para quem for para o inferno, o nosso entendimento vai ser aumentado. E nós vamos lembrar de cada momento que nós perdemos aqui na terra e demos as costas ao Senhor. Quando entrar na presença do Senhor na igreja, meus irmãos, entre em reverência. Não entra de qualquer maneira, não. Jesus está ali naquele lugar, mas também está no altar. Quando o altar realmente é de Deus, não entra de qualquer maneira. Nunca sai da presença de Deus também de qualquer maneira. Eu vejo pessoas, meu irmão, acaba o culto, vira as costas para o altar, vira as costas para Jesus. De qualquer maneira.
Não desonre os seus pastores que pregam a verdade. Honre ele, porque você honrando a ele, você está honrando a Jesus também. Porque nós sabemos o preço que é de apacentar uma obra, de cuidar de ovelhas. Nós sabemos o que é de orientar alguém, de ajudar alguém, independente de quem seja. Nós sabemos a dor que é, o sofrimento que é. Deus